Olá, boa tarde. O presidente da Assembleia se reúne com o Osmar Filho, presidente da Câmara de Vereadores de São Luís. TV Assembleia é homenageada no Prêmio REMAD 2018. Mutirão de Saúde realiza exame de prevenção da hanseníase. Pinheiro estreia com vitória diante do Maranhão no campeonato estadual. Você vai ver ainda na sala de entrevista, o convidado de hoje é o presidente da CPI da Cirela, deputado Zé Inácio. E mais, Passeio Serenata reúne grande público no Centro Histórico de São Luís. É agora no portal da Assembleia. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, recebeu o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho. Durante o encontro, os dois parlamentares trataram sobre a importância da parceria entre as casas legislativas para a capital maranhense. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, recebeu na manhã desta quinta-feira a visita do presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho. No encontro, foi tratado o fortalecimento nos laços institucionais entre os dois parlamentos. Razão de alegria receber o presidente Osmar Filho aqui na Assembleia Legislativa. Ele que acaba de assumir a Câmara e já está lá nos primeiros dias aplicando algumas medidas administrativas no sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Enfim, hoje nós trocamos algumas experiências, falamos sobre algumas ações que ele está adotando lá, outras que nós já adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido também de modernização e fazendo com que o parlamento possa atender melhor a sociedade. Esse é o objetivo e essa relação próxima entre os poderes legislativos do Estado do Maranhão, da Câmara Municipal de São Luís, assim como se estendendo às outras câmaras, é muito importante para o Maranhão, porque é a sociedade quem ganha com isso. Para o presidente do Parlamento Municipal de São Luís, o estreitamento nas relações entre a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal é importante não só para as duas instituições, mas tem reflexos no desenvolvimento do Estado. Viemos fazer essa visita de cortesia, ao mesmo tempo institucional, ao presidente Otelino, além de trocar experiência, uma forma de consolidar uma parceria institucional. Eu acredito que as duas casas, trocando experiência, trabalhando de forma harmônica, podem contribuir cada uma dentro da sua especificidade com o avanço não só de São Luís, mas de todo o Maranhão. Sobre a eleição para a presidência da Assembleia no dia 1º de fevereiro, o deputado Otelino Neto observou que a expectativa é de que tudo transcorra com a maior lisura e transparência possível e que o parlamento estadual tenha à sua frente alguém que possa conciliar os interesses dos parlamentares e do povo maranhense. A expectativa é de que vamos ter uma eleição tranquila, que a casa vai saber fazer as suas escolhas, vamos ter uma mesa diretora que represente todas as forças que estão presentes aqui na Assembleia e assim reforça a expectativa de que esses próximos 4 anos nós teremos um parlamento equilibrado e produzindo muito para o Maranhão, assim como foram nos últimos 4 anos. A TV Assembleia foi homenageada na noite de ontem durante o Prêmio REMAD 2018. A premiação é um reconhecimento à cobertura jornalística da TV, às ações de combate ao trabalho desenvolvido pela Rede Maranhense de Diálogos sobre Drogas na capital. A diretora adjunta de comunicação da Assembleia, a jornalista Silvia Tereza, representou o complexo de comunicação durante o evento. A Rede Maranhense de Diálogo sobre Drogas homenageou 130 pessoas e instituições que atuaram em 2018 no Maranhão no combate às drogas no estado. Nós temos por missão publicizar os nossos pares, pessoas ou instituições da sociedade civil ou do poder público que executam, de algum modo, uma das políticas relacionadas à questão das drogas. O trabalho da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão foi reconhecido pela presidência do REMAD. A jornalista Silvia Tereza, diretora adjunta de comunicação da Assembleia, destacou a importância do reconhecimento feito ao trabalho dos profissionais da comunicação do Parlamento Estadual. É muito justa essa homenagem, porque realmente os profissionais do complexo de comunicação, eles defendem essa bandeira, eles fazem pautas, eles são pautados para esses fins, né? Então, é com muita satisfação que eu estou aqui para representar a Assembleia, representar o complexo de comunicação e receber esse prêmio em nome de todos os profissionais. Profissionais de diversas áreas foram reconhecidos por conta do importante trabalho
feito no ano passado. A gente agradece a Rede Maranhense de Diálogo sobre Drogas, a gente agradece a toda a sociedade que acredita nesse serviço. Não tem como você recuperar um dependente químico, você atingir essa área da psiquiatria sem você precisar da sociedade. Então esse é um reconhecimento da sociedade, um trabalho que eu estou na frente, mas é que é de todos nós. Eu sempre digo que o problema da dependência química não é do médico, não é da segurança, é de todos, né? Então esse é um reconhecimento que eu fico muito agradecido. Na verdade, 5 colegas promotores recebendo na categoria Justiça e Segurança. Por terem se destacado nesta luta, desta grande causa que é o combate às drogas no Maranhão, trabalhando, levando a voz do Ministério Público na defesa dessa causa, na parceria em defesa da vida. Os deputados Wellington do Curso e o deputado eleito Eduardo Braide participaram da solenidade e também foram homenageados. Muito feliz de que esse conselho esteja em pleno vigor em diversas escolas da rede estadual de ensino e que agora um reconhecimento que eu repasso a toda a Assembleia Legislativa do Maranhão que aprovou essa lei para que virasse realidade na vida de cada um de nós. A homenagem, na verdade, ela fortalece as nossas ações em defesa de uma causa tão nobre. E uma causa que nós levamos para a Assembleia Legislativa, temos discutido na Assembleia Legislativa com apoio total do presidente Otelin, de todos os demais deputados, e uma causa que nós precisamos avançar muito mais. O Estaleiro Escola de São Luís promoveu uma oficina de cerâmicas para as crianças da comunidade do Tamancão. Foi então que surgiram as maricotas tamanqueiras. A ideia das maricotas veio do olhar de alguém que, através de uma janela, observou o vai e vem das mulheres da comunidade. Trabalhadoras, donas de casa, mães de família, pescadoras. E o resultado? Olha só, as maricotas tamanqueiras. O significado de maricota é menina bonitinha, meiga. E aqui tem meiguice de todo tipo, carregando água, trouxa de roupa, criança no colo. E a atenção especial de quem viu em tudo isso arte. Tudo começou a partir realmente dessa janela, né? Um olhar após a janela. Né? Essa janela, ela me inspirou quando eu passei a observar o vai e vem das pessoas da comunidade, né? E o que me chamou mais atenção foi justamente as mulheres, porque elas assim embelezavam. Para mim, eu achava muito bonito esse dia a dia delas, de carregar água, de levar a criança para a escola, de ir para o supermercado. Tudo isso eu achava muito interessante, muito bonito, e passei a fotografar, né? Escondidos, fazer o meu arquivo. Passei a pintar essas histórias. Falei, não, como eu sou ceramista, eu comecei a construir essa história na cerâmica, nas figuras de cerâmica, nas placas e também nas figuras, né, que hoje são as maricotas tamanqueiras. O olhar atento da professora resultou no projeto de arte realizado com crianças da comunidade do sítio Tamancão, situado na área Itaquibacanga, em São Luís. Foram as mãos delas que deram vida e esse colorido especial às bonecas de cerâmica. Essa aqui é uma mulher muito vaidosa, que gosta de andar com a sua bolsinha nova e ama caminhar pelo Estaleiro Escola. Agora, quando tu olha essas bonecas, lembra a tua comunidade? Sim, lembra muito. A oficina de cerâmica está dentro do curso de Educação Ambiental promovido pelo Estaleiro Escola. Cerca de 10 crianças participaram das atividades. As peças começaram a ser produzidas em outubro do ano passado. São mais de 30 maricotas em exposição. O Estaleiro Escola ele tem 2 principais pilares pedagógicos. Um é o ensino da tradição naval, da construção artesanal, né, que o Maranhão é detentor de uma verdadeira e sofisticada engenharia naval. E a outra é a educação ambiental. O curso de educação ambiental tem 6 oficinas de reciclagem e tem uma oficina de cerâmica. E nós temos a sorte de ter uma professora igual a Vitória Maria, que é uma craque, ela integra a escola com a comunidade, né, e promoveu essa coleção, ela criou essa coleção, que é feita com a parceria das alunas, tanto as crianças quanto as mães das alunas, que retratam com fidelidade personagens da vida real da comunidade do Tamancão.
O lançamento da coleção das maricotas tamanqueiras aconteceu na comunidade do Tamancão, reunindo moradores, amigos, todos orgulhosos de transformar a própria realidade em arte. As maricotas existem mesmo. Eu estou aqui com uma maricota tamanqueira real, em carne e osso, que é Everalda, moradora há mais de 20 anos aqui da comunidade do Tamancão. E nas mãos dela está a maricota representada em cerâmica. Everalda, como é que é o prazer de se sentir representada pelas artes e pela própria comunidade? É muito gratificante, viu? É a cultura, viu? É muito lindo. Era eu aqui quando eu estava grávida, com uma criança, viu? E uma lata na cabeça, viu? Pegando água no Iapabica. E elas fizeram, me representando. Veja no próximo bloco, na sala de entrevista, o convidado é o presidente da CPI da Cirela, deputado Zé Inácio. O portal volta em um minuto. Na sala de entrevista de hoje, o presidente da CPI da Cirela, deputado Zé Inácio, fala sobre o trabalho da comissão criada para acompanhar o impasse entre moradores dos empreendimentos e a construtora. Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua valorosa e imprescindível audiência no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. Desde o ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão instalou a CPI da Cirela, que investiga possíveis irregularidades cometidas pela construtora em diversos empreendimentos na ilha de São Luís. Foram tantas reclamações que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão resolveu instalar para fazer a devida apuração. E essa comissão parlamentar de inquérito tem à frente, como presidente, o deputado Zé Inácio, do PT. É justamente com ele que nós vamos conversar agora no quadro Sala de Entrevista. Deputado, é sempre um prazer estar com o senhor e recebê-lo aqui no Complexo de Comunicação da TV Assembleia, dentro do quadro Sala de Entrevista. Eu que agradeço ao convite e estamos sempre à disposição. Desde o ano passado, várias etapas já foram realizadas pela CPI da Cirela. A mais recente foram oitivas que aconteceram em São Paulo. Como é que elas se deram e até agora o que é possível dizer do andamento dessa investigação, deputado? Os trabalhos iniciaram ainda em novembro do ano passado. Nós já tivemos 3 importantes etapas de oitiva de testemunhas. As primeiras aconteceram aqui em São Luís, aqui na Assembleia, e por motivo de saúde, o diretor Zorzi solicitou o adiamento da audiência que seria realizada aqui. E nós tomamos a decisão, em função do curto prazo que nós temos para concluir os trabalhos da CPI, que é até o dia 31 de janeiro, proceder logo à oitiva do Zorzi e fizemos essa oitiva na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aproveitamos para ouvir, além do Zorzi, mais 2 engenheiros que trabalharam à época na Cirela, que também a CPI já tinha identificado como 2 pessoas importantes para ser ouvidas. E foram ouvidos os 3 como testemunha. E o trabalho na Assembleia ele foi bastante proveitoso, porque nós acabamos obtendo uma série de informações que nós tínhamos feito levantamentos aqui, mas não tinha como obter o detalhe da informação sem ouvir, sobretudo, os engenheiros que trabalharam diretamente na construção dos empreendimentos aqui em São Luís. Então, a audiência em São Paulo, ela cumpriu o seu objetivo, não só pelo fato de ter ouvido os 3 engenheiros, sobretudo o diretor de engenharia da empresa, como também pelos elementos que foram trazidos em termos de informações, de documentos que nós obtivemos nessa audiência em São Paulo. São então, quantos empreendimentos? Foi bastante proveitosa, né? A audiência que realizamos em São Paulo.
quantos empreendimentos estão sob a responsabilidade dessa empresa, Cyrela, aqui em São Luís? A CPI, pelo fato até de ela trabalhar um fato determinado, nós fizemos um levantamento em 3, 4 empreendimentos, que é o Jardins, que são várias torres que tem próximo aqui da TV Jardins, Assembleia, né? próximo aqui à Assembleia, o Pleno e o condomínio Vitória, que é um condomínio que fica na Forquilha, e o Pleno aqui próximo ao Jaracati, sendo que o Jardins tem várias torres no mesmo condomínio, no mesmo empreendimento. Agora, deputados, foram várias irregularidades que ensejaram a instalação da CPI, com problemas hidráulicos, elétricos, de projeto, pé direito em relação ao teto desses apartamentos, perigo em relação à instalação do gás em muitos condomínios, inclusive casos em que moradores tiveram que sair das instalações, buscar aluguel, buscar abrigo, inclusive com membros da família em outros imóveis, porque a situação realmente estava deplorável desses empreendimentos, né, residenciais, inclusive. Desde o início, nós sempre procuramos destacar que existia 2 situações que era para ser apurada. Uma no âmbito do Ministério Público, que já vinha nas tratativas junto à empresa e também com uma ação civil pública impetrada junto ao juiz da vara de direito difuso e coletivo, e que estava tratando e continua tratando no que diz respeito aos danos relativo ao direito do consumidor. Aquelas pessoas, aquelas famílias que se sentiram lesadas e procuraram o Ministério Público, desses condomínios que nós estamos citando. E as questões que foram levantadas e apuradas pelo Ministério Público se tratou, sobretudo, com relação a vazamento de gás, problema na instalação elétrica e hidráulica, problema na estrutura física, ou seja, na construção em si, que ocasionaram uma série de transtorno aos moradores, que, fruto dessa ação civil pública que tramitou na vara de direito difuso e coletivo, a empresa fez um acordo junto ao juiz e aí indenizou as famílias. Então, essa relação de consumo que está diretamente afetada as famílias que adquiriram os imóveis, elas estão sendo tratadas no âmbito do Ministério Público e do Poder Judiciário. E tem outras questões, além dessas, que a CPI se deteve e começou a apurar com mais profundidade, que de respeito aos licenciamentos, tanto licenciamento ambiental, no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, como também de recursos hídricos, como licença tipo habite-se, alvará de construção, ou seja, começamos a investigar como essas licenças, quais os procedimentos adotados para liberação dessa licença, uma vez que nós... A forma com que elas foram concedidas, né? Uma vez que nós identificamos sérios indícios de irregularidade na emissão dessa licença, com um destaque maior no que diz respeito ao condomínio Vitória, lá da Forquilha, um grave crime, no nosso entendimento, grave crime ambiental, pelo fato de ter sido licenciado a construção de uma estação de tratamento de esgoto na margem do rio Paciência, que passa por trás do empreendimento. Ou seja, não obedeceu à legislação, pelo menos a distância mínima exigida por lei de 30 metros, e, como eu costumo dizer, a estação de tratamento de esgoto foi construída sobre a margem do rio e causando um dano ambiental. Algo crime que grave porque causa esse prejuízo ambiental, né? ser previsto no início da construção da obra e ter sido evitado. Então, a CPI ela investigou esses casos e o relatório que será apresentado na próxima semana, até o dia 28, apresentaremos preliminarmente o relatório,
ele com certeza vai apontar essas irregularidades e o relatório ele vai ser encaminhado para as autoridades competentes para tomar as providências devidas, inclusive abrindo procedimento investigativo que venham aprofundar os trabalhos da CPI, haja vista que nós tivemos um período muito curto e a CPI que iniciou em novembro, ela tem um prazo determinado para concluir os trabalhos, que é 31 de janeiro, uma vez que a CPI ela não pode passar de uma legislatura para outra. Por conta disso, nós vamos encerrar ainda este mês, muito provavelmente, pelo que está dentro do nosso planejamento, vamos publicar o relatório da CPI no dia 30 de janeiro. Dentro de um cronograma, né? Agora, deputado, o senhor falou ainda há pouco que outras instituições, outros órgãos também já, e há algum tempo, foram provocados e estão atuando. Mas os próprios moradores procuraram a Assembleia por acreditar que a Casa do Povo poderia dar uma contribuição bem maior. O senhor, como presidente da CPI, o que poderia dizer para esses moradores em termos de efeitos práticos do trabalho que vem sendo realizado, do desenvolvimento dessas atividades parlamentares, das investigações e que foram aceleradas pelos senhores deputados, o senhor comanda a CPI, que efeitos práticos a gente pode ter a partir desse relatório que será divulgado e amplamente da CPI da Assembleia? Primeiro é importante destacar que sim, que eu não tenho dúvidas que o trabalho, o acompanhamento dado pela Assembleia Legislativa, não só pelo fato de ter dado visibilidade ao caso, mas pelo fato de ser, por algumas vezes, objeto de pronunciamento de deputados. Eu mesmo, por vários momentos, fiz pronunciamento na tribuna da Assembleia. Nós realizamos uma audiência pública aqui, em que nós tivemos a presença de várias autoridades que estavam envolvidas no empreendimento, além, lógico, da construtora. Isso fez com que acelerasse um processo, um entendimento, um acordo que foi feito junto à Vara de Direito Difuso e Coletivo, da ação impetrada pelo Ministério Público. Eu acho que a nossa atuação, ele fez com que a empresa passasse a ter uma preocupação maior e ter feito esse acordo junto ao Judiciário para indenizar as famílias. Ou seja, se a Assembleia não tivesse se envolvido da forma como se envolveu com o tema, talvez, até porque essas questões jurídicas que tramitam na Justiça são muito demoradas, talvez não se tivesse chegado a um acordo, a um entendimento com a empresa na velocidade que se chegou, né? E as famílias estão sendo indenizadas. Isso do ponto de vista da questão dos danos, tanto de ordem civil quanto moral. E com relação à CPI em si, ela passa a ter um efeito prático importante, não só no sentido de a partir desse episódio, a partir do trabalho da Assembleia, as empresas, não só a Cyrela, elas passarem a ter um cuidado maior com os empreendimentos a serem realizados no Maranhão, como também ela vai servir, o relatório da CPI, ela vai servir para que nós, deputados, naquilo que seja da competência do Legislativo Estadual, nós podemos apresentar projetos de lei objetivando melhorar a legislação que trata, sobretudo, do licenciamento de empreendimento do porte que foram construídos no estado do Maranhão. Então, nós vamos buscar apresentar projeto de lei para melhorar a legislação, naquilo que for competência da Assembleia Legislativa, encaminhar a sugestão para as câmaras municipais, sobretudo Câmara Municipal de São Luís, para aperfeiçoar a legislação no sentido de melhorar esses procedimentos, assim como vai servir também de elementos para que outros órgãos públicos, como o próprio Ministério Público, ele possa aprofundar as investigações e já adianta, em grande medida, o trabalho que os órgãos de controle, como o Ministério Público, porventura, venham adotar
contra a empresa ou autoridades que se identifique algum tipo de procedimento inadequado, de tal forma que essas pessoas que venham ter cometido algum procedimento irregular, elas possam responder, talvez criminalmente ou civilmente, por atos de improbidade administrativa. Então, eu considero que a CPI cumpriu um papel importante, não só pelo fato de o relatório apontar vários encaminhamentos às autoridades, como também foi uma forma de que a Assembleia, que aqui nós, deputados, representamos o povo do Maranhão, usamos do instrumento da CPI como uma forma de proteger a sociedade. Ou seja, acredito que a partir do momento que nós instalamos e concluímos esse trabalho da CPI, isso vai servir vai ter um efeito pedagógico muito importante para que não só a Cyrela, como outras empresas que já atuam no Maranhão ou outras que venham se instalar no Maranhão, não cometam os mesmos erros, não continue desrespeitando os consumidores, não continue desrespeitando os maranhenses. Nós temos que ter empreendimentos feitos com qualidade, respeitando as normas técnicas, respeitando o meio ambiente, que tenha a sua utilidade social e econômica por parte da empresa, mas garantindo o direito dos consumidores maranhenses, de tudo, né? Respeitando os maranhenses. Nós não podemos considerar que empreendimentos que são feitos em outro estado com nível de qualidade diferente do que estão sendo construídos aqui no Maranhão. É verdade, precisa respeitar o consumidor maranhense acima de tudo. O nosso povo maranhense tem que ser respeitado. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o deputado estadual pelo PT, Zé Inácio, que é o presidente da CPI da Cyrela. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso na confecção desse relatório, e eu tenho a certeza que será uma bela contribuição que o Parlamento Estadual vai dar à sociedade maranhense, a esses moradores, e como o senhor disse anteriormente, vai servir de exemplo para que outras empresas instaladas no estado do Maranhão possam entender e respeitar os preceitos da lei. Transparência, condições e o que foi acordado e assinado em contrato deve ser cumprido por essas empresas, principalmente aquelas que estão vindo de outro estado, para usufruir do solo maranhense, mas sobretudo para construir no nosso estado. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia e aproveito também a oportunidade para convidar os profissionais da imprensa para o dia 30, em que nós vamos fazer oficialmente a entrega do relatório, junto ao nosso presidente da casa, o deputado Otelino. Vamos apresentar o relatório e gostaríamos muito de contar com a cobertura, sobretudo do Complexo de Comunicação daqui da casa. Eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até a próxima oportunidade. A seguir, as principais notícias do nosso estado estarão de volta no portal da TV Assembleia. É bom ficar ligado. A Prefeitura de São Luís realiza hoje um mutirão de exames dermatológicos na unidade de consulta do município, localizada no bairro Coroadinho. A ação faz parte das atividades da campanha Janeiro Roxo para a prevenção e o tratamento da hanseníase. O roxo é o símbolo da campanha de conscientização e mobilização dedicado à prevenção e tratamento de hanseníase. Na unidade de saúde, o corredor ficou assim. Os moradores da região do Coroadinho atenderam ao chamado e vieram investigar sinais relacionados à doença. Esta médica é referência estadual na hanseníase. Hoje a gente está no dia D da campanha aqui da unidade mista do Coroadinho, onde durante todo o mês essa população vem recebendo orientações com relação aos sinais e sintomas da doença, e hoje os pacientes que apresentarem manchas ou sinais que surgiram hanseníase estão vindo aqui na unidade para que a gente esteja fazendo o teste de sensibilidade, e uma vez diagnosticados esses casos, os pacientes já sairão daqui com o tratamento iniciado. A doença pode ocorrer em adultos ou crianças, mas somente um médico pode realizar o diagnóstico. Porém, as pessoas devem ficar atentas aos seguintes sinais:
Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas pelo corpo. Perda ou alteração de sensibilidade. Áreas com diminuição dos pelos e do suor. Dor e sensação de choque, formigamento. Inchaço de mãos e pés. A Rede Municipal de Saúde oferece tratamento gratuito. Agora o detalhe é que as pessoas que convivem ou conviveram com pacientes de hanseníase devem fazer os exames, porque a doença é infecciosa e contagiosa. Durante todo o mês de janeiro, várias ações serão realizadas na rede pública de saúde. A médica chama atenção porque a hanseníase tem uma alta incidência no estado. São Luís é o município com o maior número de casos. Qualquer pessoa pode ter hanseníase. Então o alerta fica para a população geral que se autoexamine. Se você encontrar manchas ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, ou mesmo aquela mancha que você já tratou e não teve melhora, busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. E no município a gente tem as unidades mistas do Bequimão, unidade mista do Coroadinho e o Centro de Saúde de Fátima, que são unidades de referência dentro do município de São Luís. Um detalhe que não pode ser esquecido é que a hanseníase tem cura. E quanto mais cedo for diagnosticada e iniciado o tratamento, menos são as sequelas da doença. A Secretaria de Estado da Educação divulgou o calendário escolar 2019 da Rede Estadual de Ensino. De acordo com a Secretaria, o ano letivo inicia no dia 11 de fevereiro e está previsto para ser concluído no dia 6 de janeiro de 2020. O calendário escolar 2019 foi encaminhado pela SEDUC às unidades regionais de educação, que juntamente com as escolas vão divulgar todo o planejamento para o próximo ano, conforme as especificidades de cada município. Em seu primeiro confronto pelo Campeonato Maranhense 2019, o Pinheiro derrotou o Maranhão Atlético Clube no Estádio Castelão. Juninho Pindaré marcou o gol que garantiu a vitória do Pinheiro. Acompanhe na reportagem de Ronald II. O primeiro tempo começou com os dois times trabalhando bem a marcação. O Búfalo da Baixada dificultou o ataque do Maranhão, que até tentou abrir o marcador várias vezes, mas não conseguiu balançar as redes. O único gol da partida foi marcado por Juninho Pindaré aos 16 minutos. Ele aproveitou a jogada iniciada por Neto cobrando o escanteio, em seguida Helder cabeceou na trave até chegar em Juninho, que não perdoou. Após 30 minutos de jogo, o Maranhão partiu para cima, tomou conta das ações de ataque e a melhor chance desperdiçada foi do atacante Afonso, que cabeceou na trave após cruzamento de Matheus Rubens. Com o segundo tempo mais devagar, o Maranhão até dominou melhor a posse de bola, criou boas jogadas aéreas, mas não conseguiu igualar o marcador. O time visitante ainda perdeu o volante Jadão, expulso aos 8 da segunda etapa. Ainda assim, o Búfalo manteve o resultado e garantiu a vitória. Fim de jogo, Pinheiro 1, Maranhão 0. Após o confronto, os técnicos falaram sobre o desempenho das suas equipes e o português Luiz Miguel voltou a desabafar. A vitória foi justa, as 3 melhores oportunidades, 2 vezes o Paquetá Caragara e um Neto, e a gente com um jogador a menos. Então é prova que os jogadores interpretaram bem, taticamente estiveram inexcedíveis, fisicamente para o primeiro jogo, com 1 a menos desde os 7 minutos do primeiro tempo ao 9, então a gente deu uma resposta cabal daquilo que a gente é capaz, e a vitória é dos jogadores, falta mais 9 pontos para classificar, trabalhando jogo a jogo, já estamos a pensar no jogo do Mota agora. Domingo é outra partida difícil da Pedreira. Algum ajuste? Oi? Algum ajuste para domingo? A gente perdeu o Jadão, vai ter que mudar alguma coisa, né? Mas o grupo é bom, o grupo é forte e a gente vai. Agora a gente pede é que nos deixem trabalhar, porque está difícil. Já foi na final da seletiva o que aconteceu. Hoje eu fui ameaçado o jogo todo, desde o vestiário que eu fui ameaçado. Que podia, se eu falasse muito, iam me tirar de lá, então está tendo uma perseguição aqui. Eu não sei por que motivo, não sei porque é que Pinheiro está sendo perseguido. Vocês viram a arbitragem. Tudo bem, quer expulsar o Jadão, expulso, só que 5 minutos antes o cara deu um carrinho no Neto, lá que o Neto ficou do lado fora do jogo, nem amarelo teve. Então vamos dar igual para os dois lados, eu não quero ser beneficiado. Agora, toda hora acontecer essa palhaçada que está acontecendo, pô, se o problema for eu já disse lá em Pinheiro, eu saio e deixo o Pinheiro descansar. Olha, os caras vieram por uma bola, né? Conseguiram fazer um gol ali, depois só se defenderam, principalmente com o Amém, depois no segundo tempo. Tivemos algumas oportunidades, algumas chances, né? Amarraram muito o jogo também, caíram muito, isso é normal, né? A gente não pode
Reclamar agora é ter tranquilidade, trabalhar para a gente conseguir os resultados também fora. O programa Reviva, da Secretaria Municipal de Cultura, realizou mais uma edição do passeio Serenata pelas ruas do Centro Histórico. Dessa vez, o público ganhou a companhia dos bustos que homenageiam os poetas maranhenses. E, no entanto, meu filho, podes crer, eu adivinho aquela mulher. O ponto de encontro foi a Praça Benedito Leite, no centro de São Luís, que reuniu uma multidão de ludovicenses e turistas que foram acompanhar o passeio Serenata, idealizado pela Secretaria de Cultura do município, através do programa Reviva, que leva uma programação especial ao centro histórico da capital. Dessa vez, escritores e poetas maranhenses dos séculos 19 e 20 foram os destaques da programação. O Reviva resgata toda a história de São Luís, através de seus personagens, através do nosso patrimônio, porque tem um guia que vai contando a história, a história do Centro Histórico, da Praia Grande, e esse guia, ao mesmo tempo, abre espaço para o teatro. E tem os personagens que surgem contando também onde ele viveu, o que ele fez, como é que essa história tem importância para nós hoje. A programação noturna mudou o cenário do Centro Histórico de São Luís, que tem atraído cada vez mais pessoas que vão apreciar a programação musical e de apresentações. Nós estamos revitalizando o Centro Histórico e também ocupando com muitas ações positivas, entre elas o Passeio Serenata, que está acontecendo hoje, personagens contando a história da nossa cidade de São Luís através deste grande teatro, as pessoas podendo vir caminhar, ouvir música e ouvir também a história da cidade cantada através destes grandes artistas. No primeiro Passeio Serenata de 2019, 6 escritores maranhenses foram homenageados em representações artísticas realizadas por atores da Tramando Teatro. O ator Carlos Reis representou Carlos Cunha nas escadarias da Igreja da Sé. A saudade, sentimento esse tão mal compreendido, palavra preferida dos poetas e apaixonados, normalmente acompanhada de tristeza. É um prazer fazer parte desse momento onde a história é contada através dos versos e das prosas e das poesias. O autor da Canção do Exílio, Gonçalves Dias, não foi esquecido na programação. E ele escreveu as maiores poesias dele, a Canção do Exílio também, foi quando ele estava em Portugal sentindo a saudade pelo Maranhão. Então é um poeta incrível, que a gente não pode deixar de esquecer e de mencionar toda vez que a gente faz o Passeio Serenata. Entre as mulheres, a atriz Tatiane Sampaio representou a escritora Maria Firmina dos Reis. A sua história que mais encantou é que ela foi a primeira escritora poetisa do Maranhão e a primeira romantista do Brasil. Pessoas de todas as idades, de São Luís e de fora da capital, participaram do Passeio Serenata. Isso aqui é uma maravilha, tem um espetáculo ao ar livre, maravilhoso, gostoso. Eu acho que todo mundo deve vir. Deve prestigiar o centro de São Luís. É o que estava faltando em São Luís para poder a gente curtir mais, Maravilhoso, muito bonita a cidade. O empresário Bruno Brasil levou a filha Bruna e a sobrinha Yasmin para acompanharem a programação no Centro Histórico da capital. É um espetáculo maravilhoso que está acontecendo aqui na ilha de São Luís, aqui no nosso Centro Histórico. E é bom que seja divulgado, bem divulgado, para ter mais presença de mais pessoas, que é uma coisa inexplicável o que acontece aqui. É muito bom mesmo, maravilhoso. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e entrevistas de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Fique agora com o Portal Cultural. A repórter Eli Coelho faz um passeio em São José de Ribamar e apresenta as belezas naturais da cidade balneária. Um ótimo fim de semana para você! Nós estamos em São José de Ribamar, uma das principais cidades do Maranhão e onde o principal atrativo é o turismo religioso. Mas você conhece a história dessa cidade balneário? Então vem com a gente, o Portal Cultural está começando agora.
Quem vai nos contar sobre os acontecimentos mais marcantes da cidade é seu Antônio Miranda, que pesquisa a história de Ribamar desde 1986. Além de estudar a cidade, ele coleciona gravuras e fotos e chegou a fazer uma réplica de um navio que veio de Lisboa para São Luís séculos atrás. Nós estamos aqui ao lado de uma maquete de um navio que tem muito a ver com a história da fundação, do surgimento da cidade. O senhor Antônio vai explicar um pouquinho essa história para a gente. O que é que esse barco, esse navio tem a ver com o surgimento da cidade de São José de Ribamar, senhor Antônio? Porque, segundo a lenda, a crendice popular, conta desde a minha infância e muito nos tempos dos meus avós já contava essa história desse veleiro que ia se naufragando aqui na Baía de São José de Ribamar. Porque vindo de Portugal, ele perdeu a direção para São Luís e entrou erradamente aqui na Baía de São José. E aqui ele foi apanhado por um forte temporal que jogava o mesmo de um lugar para o outro. E o capitão, já em vias de um naufrágio, gritou por São José. E a lenda conta que uma enorme onda veio e bateu contra o casco do navio e o lançou em cima de um banco de areia e fez com que o navio escapasse de um naufrágio. Ele, atribuindo então esse milagre a São José, cheio de alegria e de emoção, prometeu voltar neste local uma segunda vez e trazer uma imagem do santo e colocar neste lugar para representar o ponto do milagre aonde São José operou. Então, passado alguns anos, ele voltou novamente com as imagens esculpidas em Portugal, veio aqui, erigiu a primeira capelinha, entronizou as imagens e foi embora. Os índios gamelas, os habitantes, foi que ficaram tomando conta dessas imagens. Portanto, em 1618, quando chegaram aqui os primeiros frades para catequizar os índios, já encontraram os índios em posse dessas imagens. Já é através dos índios que eles vão saber a história do português e desse navio. Na parede do Centro de Cultura e Turismo é possível ver imagens de importantes monumentos religiosos que não existem mais. O primeiro deles é o Cruzeiro Memorial, que o senhor Antônio vai explicar para a gente a importância dele. Conta a história um pouquinho para a gente desse Cruzeiro Memorial, senhor Antônio. Olha, esse Cruzeiro Memorial, ele foi construído em 1956 por um padre holandês chamado Tiago Zwartoed. Esse cruzeiro aqui, ele situava-se onde hoje está a concha acústica. Então, quando fizeram o projeto da concha acústica, resolveram destruir o monumento porque diziam que este monumento iria atrapalhar a beleza da concha acústica. Quando na realidade não atrapalhava, ficaria muito bonito porque ele iria posicionar-se ao lado direito da concha acústica. Ele era um local de visitação da cidade aí? De visitação e um ponto de referência muito importante para nós aqui na nossa cidade. Agora, um outro monumento bastante importante é o da Nossa Senhora de Lourdes, que ainda existe, ainda está lá. Essa aí não tiraram ela, não mexeram nela. Mas porque esse monumento foi construído em 1957, também pelo padre Tiago Zwartoed, para homenagear o centenário das aparições de Nossa Senhora na cidade de Lourdes. Por isso se chama Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, porque segundo a crença popular francesa, foi no lugar desse chamado Lourdes, numa gruta, que a Virgem Maria apareceu para uma pastora chamada Bernadette. Então, para comemorar esse centenário, Padre Tiago mandou erigir esta gruta em 1957 e inaugurou em 1958, precisamente no dia 11 de fevereiro. No Centro de Cultura existem também lembranças do Cine Ribamar, que foi a diversão dos moradores entre 1953 a 1979. Cartazes originais e o retroprojetor estão expostos ao público. Mais de 200 filmes foram remasterizados e fazem parte do acervo da instituição.
Além das histórias guardadas no Centro de Cultura, andar pelas ruas de São José de Ribamar também é fácil encontrar com o acervo arquitetônico antigo. Muitas casas ainda mantêm a construção original. Essa, em especial, foi morada do escritor Américo Azevedo, irmão do teatrólogo Arthur Azevedo. Américo morou aqui até o dia de sua morte. Entre os locais mais visitados está o Santuário de São José. Neste mesmo local foram construídas 4 igrejas. Esta última, datada de 1915. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Maranhão é o segundo estado mais católico do país. Na Igreja Matriz, todos os dias, dezenas de pessoas vêm agradecer bênçãos ou pedir proteção. Para mim, o São José é o meu pai, é o meu amigo, é meu companheiro, meu protetor. Aos domingos, a tradição é trazer os veículos para serem benzidos. Esse costume teve início em 1936, durante uma visita do então governador Paulo Ramos. Em frente à igreja há o chamado Caminho de São José, que conta, através de esculturas, a peregrinação da família de Jesus. Entre as 8 estações, uma chama a atenção. O detalhe de diferença é porque dentro dessas 8 estações, somente 7 têm referência bíblica. Essa 8ª aqui, ela se refere à morte de São José. Então a morte de São José é aceita por uma tradição religiosa, porque a Bíblia nunca falou se ele morreu ou não. Então ficou como tradição através de contos de pessoas que iam dizendo que ele tinha morrido quando Jesus completou 30 anos de idade. A estátua de São José de mãos dadas com o menino Jesus, medindo cerca de 32 metros, é um dos pontos mais visitados. O cais, revitalizado em 2017, também é bastante visitado por turistas e moradores. Contemplar a Bahia por aqui é um espetáculo à parte. Seja para conhecer a religiosidade ou as histórias que construíram a cidade balneário, vale a pena visitar o município de São José de Ribamar. E depois de conhecer um pouco mais da história da cidade de São José de Ribamar, o Portal Cultural se despede e convida você a passear um pouquinho mais aqui nessa cidade que leva o nome do padroeiro do Maranhão. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!